Hoje, viajante, seguimos até os portões mais temidos da mitologia, lá onde o mundo dos vivos se desfaz e o submundo começa. E diante desse limite, encontramos o guardião que ninguém pode evitar, Cérbero, o cão de 3 cabeças. Não pense nele apenas como uma fera distante, escondida em histórias antigas. Pense nele como um espelho, pois Cérbero vive em nós. Ele é o reflexo das batalhas invisíveis que travamos todos os dias contra nossas próprias sombras, a distração, que rouba nosso tempo, a ansiedade que nos prende ao futuro, a voz interna que sabota nossos passos. Na Grécia Antiga, Cérbero era descrito com olhos flamejantes, dentes afiados e um corpo colossal coberto de serpentes. Ele não era apenas um cão monstruoso, era a própria fronteira entre mundos. Seu papel era claro: impedir que os vivos ousassem atravessar e que os mortos escapassem do destino que lhes cabia. Poucos heróis tiveram coragem de enfrentá-lo. Hércules precisou usar sua força bruta para dominá-lo. Orfeu, com sua lira, amansou-o com música. E Enéas, em sua jornada, usou a astúcia para enganá-lo com um pão embebido em mel e ópio. Cada herói encontrou um caminho diferente, e todos eles nos deixaram um lembrete. Não existe travessia sem guardião. Não existe mergulho no submundo sem enfrentar o cão de 3 cabeças. Mas, e quanto a nós? O que esse mito tem a ver com a vida que vivemos hoje, com nossas angústias, com nossas noites em claro, com nossas batalhas silenciosas? A verdade é que o submundo não está apenas em cavernas sombrias ou rios subterrâneos. O submundo também existe dentro de cada um de nós. Está nos momentos em que encaramos nossas dores mais profundas, nas horas em que lutamos contra pensamentos que parecem nos devorar, nos dias em que sentimos que nossa mente é um labirinto sem saída. E é ali, nesse território invisível, que encontramos o nosso próprio Cérbero. Ele aparece quando tentamos nos concentrar, mas a distração toma conta. Ele se ergue quando olhamos para o futuro e somos dominados pela ansiedade. Ele avança quando nos preparamos para agir, mas a voz da autossabotagem diz: não adianta, você vai falhar. Essas 3 cabeças são tão reais quanto a criatura dos mitos, e todos os dias, sem perceber, travamos combates contra elas. Pense por um instante quantas vezes você já se sentou para estudar, para escrever, para criar algo importante, e em poucos minutos foi devorado pela distração? Um clique em uma notificação, uma olhada rápida em uma rede social, um pensamento que se multiplica em 1000 desvios. Quando percebe, meia hora já foi embora. E aquela tarefa que deveria ser simples se transforma em peso. Essa é a primeira cabeça, a distração, sempre faminta, sempre pronta para morder o pedaço mais precioso da sua vida: o tempo. Agora, pense em outra cena. Você está diante de uma decisão importante. Pode ser uma prova, um trabalho, uma conversa que exige coragem. Mas, antes mesmo de agir, sua mente já está no futuro. Você imagina o fracasso, o julgamento dos outros, a vergonha de não conseguir. Seu coração dispara. O suor escorre e você congela. A ação nem começou, mas você já foi derrotado pela própria imaginação. Essa é a segunda cabeça. A ansiedade. Ela não morde de imediato, mas envenena. Ela te prende em cenários que ainda não existem e paralisa o presente. E então resta a terceira, a mais traiçoeira de todas, a autossabotagem. Ela não precisa de ruído, não precisa de alarde. Ela se esconde em sussurros dentro de você. Você não é capaz. Não adianta tentar. Melhor desistir agora do que falhar depois. Essa cabeça não precisa latir, porque sabe que suas palavras já são fortes o suficiente para te fazer recuar. E quantas vezes você já acreditou nela? Quantas vezes deixou de iniciar um projeto, de se expor, de arriscar um passo novo, porque a voz disse que não valia a pena? Essas 3 cabeças de Cérbero não estão nas portas de Hades. Elas estão na sua mesa de trabalho, na sua cama, quando você tenta dormir, no silêncio, quando sua mente não para. Elas devoram minutos, horas, dias, anos, e se você não percebe, um dia descobrirá que boa parte da sua vida
foi entregue a esse guardião. Na psicologia profunda, isso é o que chamamos de sombra. A sombra não é apenas o lado escuro, mas aquilo que não queremos olhar. E cada cabeça de Cérbero é um pedaço dessa sombra. A distração revela nossa dificuldade de estar presentes. A ansiedade mostra nosso medo do futuro. A autossabotagem revela feridas do passado que ainda não foram curadas. Negar a sombra não a faz desaparecer. Ao contrário, ela cresce, ganha força, se projeta em tudo o que fazemos. Assim também é com Cérbero. Se você tenta ignorá-lo, ele se ergue ainda mais imponente diante de você. E aqui está a verdade. Cérbero não é apenas um inimigo, ele é um guardião. Ele não está diante do portão apenas para devorar você, mas para testar se você está pronto para atravessar. Ele pergunta, com seus olhos flamejantes, você realmente deseja passar? Ou vai voltar atrás mais uma vez? E a resposta não é dada com palavras, é dada com presença, com coragem, com ação. A cada vez que você escolhe permanecer em silêncio em vez de se distrair, você avança um passo. A cada vez que respira fundo diante da ansiedade e segue, mesmo assim, você atravessa mais um pouco. A cada vez que decide agir apesar da autossabotagem, você amansa uma das cabeças do cão. Cérbero não desaparece, ele sempre estará lá. Mas cada travessia que você faz o torna menos ameaçador e mais revelador, porque no fundo, ele não guarda apenas o submundo, ele guarda você contra o desperdício da própria vida. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante dos portões de ferro que separam o mundo dos vivos do reino de Hades. As chamas das tochas tremulam nas paredes escuras. Um vento gélido sopra do abismo e ali, imponente, está Cérbero. Seus olhos brilham como carvões em brasa. Seu corpo é tecido de sombras e 3 cabeças erguem-se em alerta. Cada uma delas te encara de um modo diferente. Uma late, tentando te distrair, outra rosna, alimentando sua ansiedade. E a terceira, mais traiçoeira, não precisa gritar, ela sussurra com veneno as palavras que mais ferem. A primeira cabeça é a da distração. Ela é barulhenta, inquieta, insaciável. Ela se manifesta na notificação do celular, na aba aberta do navegador, na vontade de escapar daquilo que exige presença. Você se senta para estudar ou trabalhar, e logo a mente se dispersa. É como se um cão faminto rasgasse pedaços do seu tempo e os devorasse sem piedade. A segunda cabeça é mais silenciosa, mas não menos perigosa. A ansiedade. Ela não ataca de imediato, ela semeia veneno, enquanto a distração rouba o presente. A ansiedade te arrasta para o futuro. Ela pinta cenários de fracasso. Imagina catástrofes que nunca aconteceram. Cria tempestades em céus que ainda nem existem. Você abre um livro, mas já está na prova que não passou. Você inicia um projeto, mas já se vê fracassando diante de todos. É como se a cabeça da ansiedade te acorrentasse a um destino que você ainda nem viveu. E então resta a terceira, a cabeça da autossabotagem. Essa não precisa de barulho, ela vive no silêncio, ela se disfarça de sua própria voz interior, ela não ruge, ela sussurra, você não é capaz. Melhor desistir agora, não adianta tentar, você não tem valor. Essa é a mais perigosa de todas, porque não vem de fora, vem de dentro. Ela se alimenta de memórias antigas, de feridas não curadas, de inseguranças que você carrega desde a infância. E quanto mais você tenta fugir, mais ela cresce. Essas 3 cabeças, distração, ansiedade e autossabotagem, não são apenas metáforas. Elas estão vivas no seu cotidiano. Elas roubam horas, dias, anos. Elas são Cérbero, em sua forma mais real. Quantas vezes você já entregou suas noites à distração, rolando uma tela infinita sem perceber o tempo passar? Quantas manhãs foram arruinadas pela ansiedade que te impediu de agir? Quantos sonhos morreram antes de nascer, porque a autossabotagem te convenceu a desistir? Esse é o modo como Cérbero devora a vida humana, não com dentes ou garras, mas com o tempo desperdiçado,
E esse é o detalhe que mais importa. Cérbero não é apenas ameaça, ele é guardião, ele está ali para perguntar: você está pronto para atravessar? Ou vai recuar mais uma vez? Cada dia, cada escolha, cada instante diante do portão é uma chance de decidir. Você se rende às cabeças ou atravessa apesar delas. Imagine-se outra vez diante dos portões do submundo. As 3 cabeças de Cérbero se agitam, cada uma tentando te deter à sua maneira, e você sente que sozinho não tem forças. É aqui que os antigos heróis se tornam mestres, pois cada um deles deixou um exemplo de como atravessar o portão sem ser devorado. O primeiro foi Hércules, o mais forte dos mortais. Em seus 12 trabalhos, coube-lhe descer ao submundo e trazer Cérbero vivo à superfície. Dizem que ele não levou armas, não usou espadas nem lanças. Foi apenas com a própria coragem que encarou a fera. E quando as 3 cabeças avançaram, ele as segurou com as mãos nuas, dominando o monstro pelo pescoço até que se rendesse. O que isso nos ensina? Há momentos em que não há música capaz de acalmar a mente, nem truques que distraem a fera. Há momentos em que tudo o que resta é agir, mesmo com medo, mesmo tremendo. A autossabotagem, a cabeça que sussurra que você não é capaz, só pode ser vencida com a ação. É no instante em que você dá o passo, em que continua apesar das vozes contrárias, que a força de Hércules nasce em você. Mas nem sempre a força é o caminho. Orfeu nos mostra outra estrada. Quando desceu ao submundo para buscar sua amada Eurídice, Orfeu sabia que não poderia vencer Cérbero na luta, então ergueu sua lira, e a música que brotou de suas cordas encantou até mesmo o cão guardião do inferno. As cabeças que rosnavam adormeceram sob a melodia, e o caminho se abriu. Esse é o poder da calma, da beleza, da harmonia. A ansiedade não precisa ser destruída, ela precisa ser acalmada. Assim como Orfeu usou a música, nós podemos usar a respiração, a meditação ou simplesmente a escolha de trazer beleza para dentro de um momento difícil. A ansiedade late, mas se aquieta diante da melodia da presença. E então temos Enéas, o herói romano. Ele não confiou nem na força, nem na música. Levava consigo o pão envenenado com mel e ópio, oferecido como presente. Enquanto Cérbero se distraía com o alimento, Enéas atravessou os portões. Ele não lutou, ele não encantou, ele enganou. Esse é o caminho da estratégia. Contra a distração, não adianta lutar diretamente, não adianta brigar com o celular, com as notificações, com o mundo de estímulos ao redor. É preciso inteligência. Criar barreiras, organizar o espaço, retirar do ambiente tudo aquilo que alimenta o guardião. Assim como Enéas ofereceu um presente para desviar a atenção da fera, nós também podemos preparar o cenário para que a distração não tenha onde se alimentar. Força, música, astúcia, 3 heróis, 3 armas, 3 lições. Mas reparem em algo importante. Nenhum deles matou Cérbero. Nenhum arrancou suas cabeças. Nenhum destruiu o guardião. Eles apenas o dominaram por tempo suficiente para atravessar. Isso nos revela uma verdade profunda. Cérbero nunca desaparece. A distração sempre existirá. A ansiedade sempre retornará. A autossabotagem sempre encontrará novas formas de sussurrar. O objetivo não é exterminar o guardião, mas aprender a conviver com ele, amansando-o a cada travessia. E cada vez que você age como Hércules, enfrentando a voz interna que diz que não vale a pena. Cada vez que você age como Orfeu, acalmando a ansiedade com respiração e beleza. Cada vez que você age como Enéas, usando estratégia para afastar a distração, você atravessa mais um portão dentro de si. Esses mitos não são histórias distantes. Eles são mapas da mente humana. Eles nos mostram que atravessar o submundo não é obra de um só momento, mas de muitas escolhas repetidas. Cada travessia é um treino. Cada passo é uma vitória silenciosa. E talvez seja justamente isso que Cérbero representa. Não um inimigo a ser destruído, mas um mestre sombrio que exige de nós coragem,
Calma e estratégia, um guardião que nos pergunta: a cada dia você vai me alimentar novamente? Ou vai escolher atravessar? Nenhum herói atravessou o portão do submundo de mãos vazias. Hércules levou sua coragem, Orfeu levou sua lira, Enéas levou seu pão envenenado. Cada um deles sabia que diante de Cérbero não bastava improvisar, era preciso se preparar. E assim também é conosco. Não basta acordar e esperar que o dia corra bem por si só. Não basta desejar foco, calma e força sem rituais que nos sustentem. Cérbero se alimenta de improviso, de desatenção, de descuido. Ele avança justamente quando vivemos sem preparação. O primeiro ritual é o da presença. A distração só tem poder quando encontra alimento. Cada notificação acesa, cada barulho ao redor, cada objeto fora do lugar é como carne lançada ao cão faminto. Então, antes de atravessar qualquer tarefa, prepare o ambiente, feche as portas. Coloque o celular longe, deixe apenas o essencial diante de si. Esse é o pão que você oferece à primeira cabeça. Sem alimento, ela enfraquece e, de repente, o silêncio se abre. O segundo ritual é o da respiração. A ansiedade é uma fera invisível, mas seu veneno pode ser neutralizado pela música do corpo. Experimente inspirar lentamente, contando até 4. Segure por 2 segundos e expire contando até 6. Repita. Sinta como o coração desacelera, como os ombros relaxam, como a mente se acalma. Esse é o som da lira de Orfeu, ecoando dentro de você. É a melodia que transforma o caos em harmonia. O terceiro ritual é o da coragem silenciosa. A autossabotagem não precisa de barulho, mas de persistência. É permanecer sentado quando a mente insiste em fugir. É continuar escrevendo, mesmo quando as palavras parecem ruins. É seguir em frente, mesmo quando a voz interna grita: não adianta. Esse é o abraço de Hércules, firme, inquebrável, que domina a terceira cabeça até que ela se renda. Esses 3 rituais, preparar o espaço, respirar, permanecer, parecem simples demais, mas são eles que transformam um dia comum em travessia sagrada. Eles são as moedas que entregamos ao guardião, para que nos permita seguir. Pense em quantas vezes você tentou estudar sem antes preparar o espaço. A cada 10 minutos, o celular vibrava, a distração sorria. E quando percebeu, meia hora havia se perdido. Agora imagine o mesmo cenário, mas desta vez o celular está fora do quarto. O ambiente está silencioso, só você e o livro. De repente, a primeira cabeça de Cérbero não tem onde morder. Agora pense em uma manhã em que acordou com ansiedade, o coração disparado, a mente presa em 1000 futuros, cada um mais sombrio que o outro. Você se levantou e mergulhou no dia sem pausa, e a fera dominou sua energia até a noite. Mas em outra manhã, você parou por 5 minutos, respirou fundo, ajustou o ritmo. A ansiedade não desapareceu, mas perdeu sua força. Orfeu tocou sua lira. E quantas vezes você já desistiu de algo importante porque a autossabotagem convenceu que não valia a pena? Quantos textos não foram escritos? Quantos projetos não nasceram? Quantos sonhos não deram o primeiro passo? Mas em algum momento você insistiu. Você continuou mesmo trêmulo, mesmo inseguro. E nesse instante você foi Hércules, segurando o cão até que se rendesse. Esses rituais não são truques de produtividade, são práticas espirituais. São batalhas diárias contra as sombras que devoram nosso tempo. Cada bloco de silêncio protegido, cada respiração consciente, cada ato de persistência é um passo além do portão. E o mais belo é que, quanto mais esses rituais se repetem, mais eles se transformam em parte de você. Eles deixam de ser esforço e se tornam natureza. Assim como os heróis carregavam suas armas, você também passa a carregar seus próprios instrumentos de travessia. Então, trate seus rituais como sagrados, não como obrigações frias, mas como gestos de reverência à vida. Porque cada vez que você protege o seu tempo, cada vez que acalma sua mente, cada vez que persiste apesar da dúvida, você está dizendo ao guardião:
Eu não vou entregar minha vida em suas garras. Eu escolho atravessar. E nesse instante, Cérbero deixa de ser apenas uma ameaça. Ele se torna um mestre, um guia sombrio que, ao desafiar você, ensina o valor daquilo que guarda, o tempo da sua existência. Há uma verdade que ninguém pode evitar. Todos, um dia, encontrarão Cérbero, não aquele das histórias, mas o guardião silencioso que vigia a fronteira entre a vida e a morte. Você pode fugir das responsabilidades, pode driblar conversas difíceis, pode até se esconder de si mesmo por um tempo, mas do último portão ninguém escapa. Cérbero, com suas 3 cabeças, não guarda apenas os limites do submundo, ele guarda os limites da nossa própria existência. Cada distração devora minutos, cada ansiedade devora dias, cada autossabotagem devora anos inteiros e, pouco a pouco, sem perceber, você chega diante do portão final, tendo entregue grande parte da vida ao guardião. E o mais doloroso é perceber que ele não precisou lutar contra você. Você mesmo entregou, voluntariamente, o tesouro mais precioso, o tempo. Pense, quantas horas já foram doadas a distrações vazias? Quantos dias inteiros foram dominados por ansiedades que nunca se concretizaram? Quantos sonhos foram abandonados porque a voz interna disse que não valia a pena? É assim que o guardião cumpre seu papel, não com garras, mas com desperdício. E quando o último portão se erguer diante de você, Cérbero não perguntará quantos títulos acumulou, quanto dinheiro conquistou ou quantas pessoas o aplaudiram. Ele perguntará apenas: você viveu cada dia como se fosse travessia? Ou deixou que eu devorasse quase tudo? Essa pergunta é o que torna cada instante urgente, porque o portão não está apenas no final da vida, ele está diante de você agora. Neste momento, cada escolha de se entregar à distração ou de permanecer presente, cada decisão de ceder à ansiedade ou de respirar fundo e continuar. Cada vez que você recua diante da autossabotagem ou ousa avançar apesar dela, tudo isso é um encontro com Cérbero. E quanto mais vezes você escolhe atravessar, menos teme o último encontro, porque já sabe como é enfrentar o guardião, já sabe que, mesmo com medo, é possível seguir. Já aprendeu que o monstro não pode ser destruído, mas pode ser amansado. Integrar essa visão não é morbidez, é libertação, é compreender que a morte é inevitável, mas o desperdício é opcional, é perceber que o fim não pode ser evitado, mas a forma como usamos o tempo até lá depende de nós. A psicologia profunda chama isso de processo de individuação, tornar-se inteiro ao reconhecer as próprias sombras. Encarar Cérbero todos os dias é, de certo modo, preparar-se para o momento final. Não se trata de viver em medo, mas de viver em clareza, de entender que cada minuto consciente é uma chama que ilumina a eternidade. Então, respire, olhe para a sua vida agora. Quantas travessias você já deixou de fazer? Quantas entregas voluntárias você fez às 3 cabeças do cão? E mais importante, quantas vezes você atravessou, mesmo tremendo, mesmo inseguro, mesmo em silêncio? Essas são as vitórias que ninguém pode tirar de você. São elas que constroem uma vida que vale ser lembrada. Por isso, não espere o último portão para valorizar o tempo. Comece agora, proteja seus minutos como se fossem ouro. Respire como se cada inspiração fosse a última, persista, como se cada passo fosse uma chance única de atravessar. Porque no fim, Cérbero não é apenas inimigo, ele é mestre, ele é guia, ele é lembrança constante de que a vida é breve e de que cada instante é escolha. Você pode recuar e deixar que ele devore o seu tempo, ou pode atravessar com coragem, beleza e estratégia até o último suspiro. E quando esse dia chegar, quando o portão final se abrir, você não olhará para trás com arrependimento. Você dirá: eu atravessei, eu vivi, eu não entreguei minha vida às sombras em vão. Aqui terminamos mais uma travessia. Lembre-se, memento mori. Somos todos viajantes das sombras, e cada passo consciente é uma chama que ilumina a eternidade.